João capítulo 7, eu vou ler do verso 14 ao verso 24. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome mais uma vez nesta noite, agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, nosso irmão mais velho, que tem, ó Deus Santo, ao longo da nossa caminhada, formado em nós o Seu próprio caráter. Somos gratos pela reunião dos santos, pelo ajuntamento solene da igreja, momento bendito que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração. Como cantamos há pouco, cremos, ó Deus, que o Senhor fala por meio da palavra, e é isso que rogamos mais uma vez. Fala, ó Deus, vem edificar a Tua igreja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é a continuação daquela história, daquela narrativa de João, de Jesus perto da festa dos tabernáculos. Jesus, após os seus irmãos terem partido para Jerusalém, também subiu para a festa dos tabernáculos. Ele começa dizendo isso aí no verso 14, olha: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Ele foi a despeito do risco que estava correndo, por entender que ele precisava obedecer o Pai, obedecer a santa convocação do seu Pai. Na semana passada você viu que cada uma das festas do Antigo Testamento era uma santa convocação de Deus ao seu povo, para que o seu povo viesse perante a sua presença adorar o seu nome. E mesmo que em Jerusalém tivesse muitas pessoas que queriam de fato tirar a vida de Jesus, ele obedece à santa convocação a despeito dos riscos. Você vê aí no contexto anterior que dentre a multidão que ali estava, as opiniões sobre Jesus variavam bastante. Enquanto alguns achavam que ele era bom, outros olhavam para ele como um enganador, como alguém que simplesmente estava sendo um embusteiro. O que não variava era o medo das autoridades, o medo do que os judeus iriam pensar daqueles que estivessem falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que ninguém ousava falar dele, temendo algum tipo de retaliação por conta destes homens, que são aqueles que estão à frente da religião. A partir do verso 14, João então começa anunciando que lá pelo meio da festa, que já corria o meio da festa,
é que Jesus sai do anonimato, é que Jesus agora aparece no templo ensinando. Nesse momento ele se encontra provavelmente na parte de fora ali do templo, talvez naquilo que era chamado de pátio dos gentios. Lembrando que lá mesmo no templo o povo não tinha acesso, o povo tinha acesso àquele pátio que ficava ali fora, e era ali provavelmente que Jesus se assentou, como todo aquele que ensinava fazia, e como ele fez em outras ocasiões, assentou para ensinar. E João vai registrar aqui o espanto dos judeus com o ensino de Jesus Cristo. E no final ele registra uma exortação séria que Jesus dirige a estes homens a respeito daquilo que eles pensavam tanto dele quanto do seu ensino. Essa exortação se encontra lá no verso 24, quando Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Essa exortação tem a ver tanto com o julgamento do ensino de Jesus, quanto da pessoa de Jesus, quem ele era. E o texto então serve para que você aprenda como é que você se porta diante do ensino da palavra. Jesus está aqui ensinando e o texto registra isto: como você se porta diante do ensino da palavra. Como deve ser o ensino da palavra? São duas questões: como que ele deve ser, como você se porta diante dele. Primeiro, como é que ele deve ser? O ensino da palavra precisa partir da revelação de Deus. Dê uma olhada aí do verso 14 ao verso 17. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Muitos estão aqui ouvindo a Jesus Cristo, dentre eles, alguns dos líderes que estavam se opondo a Jesus, que não gostavam dos sinais que Jesus estava realizando, que não gostavam do teor do seu ensino. Estavam entre eles aqui muitos daqueles que já tinham deixado Jesus, por causa da dureza do seu ensino. E a despeito aqui da oposição destes líderes para com Jesus, eles não puderam deixar de notar o caráter maravilhoso do discurso de Jesus, e eles então estão enfurecidos com isso. Como é que pode um homem desse falar dessa forma? Então aquilo que você tem aí no verso 15, a exclamação do verso 15, não é um elogio deles a Jesus, na verdade isso é uma afronta. É como se ele estivesse dizendo assim: como é que pode alguém que nunca estudou falar alguma coisa certa? É uma palavra de desdém daquilo que Jesus está falando. Aqui então diz: os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? O que este homem está falando só pode estar errado. Veja, eles estão maravilhados, mas eles não querem admitir o ensino de Jesus. Se esse homem não passou por um seminário oficial, ele não pode estar falando o que é correto. Ele deve estar falando alguma coisa de acordo com a sua própria ideia. E perceba algo aqui: não fosse pela rejeição destes homens a Jesus, a preocupação destes homens seria lícita, certo? Que negócio é esse que tem alguém ensinando aí? Será que essa pessoa está ensinando de acordo com as suas ideias? Em tese, para quem não sabe, para quem não conhece, como o Senhor que conhece o coração destes homens, estes homens estão mostrando ou demonstrando preocupação com aquilo que está sendo ensinado. Afinal de contas, a multidão está em volta deste novo mestre, e eles estão questionando isso. Como é que pode este homem saber letras, saber a doutrina, sem nunca ter estudado?
mas eles estão julgando de forma errada. Eles não estão julgando tudo aqui de forma correta. A rejeição se dá não por aquilo que eles estão ouvindo e conferindo com a Escritura. A rejeição está se dando porque Jesus não era alguém que tinha passado numa instituição oficial dos fariseus. Não era o que ele estava dizendo, era quem estava dizendo. E quem está dizendo não é alguém que estudou, não é alguém que sabe letras. E a resposta de Jesus vai apontar exatamente para essa realidade. Veja aí nos versos 16 e 17. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A resposta de Jesus desmascara então essa falsa preocupação dos fariseus. Este homem não pode estar falando a verdade porque ele não passou por uma escola de rabinos. Jesus está falando então a respeito do julgamento do seu ensino, e Jesus é claro aqui, quando ele afirma de imediato a fonte de autoridade do seu ensino. E a fonte de autoridade do seu ensino é muito superior do que qualquer escola oficial dos rabinos. Jesus ensina diretamente aquilo que ele ouviu do seu Pai. João já escreveu aqui no Evangelho que Jesus é aquele que estava diante de Deus, perante a face do Pai, quando ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que estava com o Pai foi quem revelou Deus ao seu povo. E então Jesus mais uma vez está dizendo isso: a minha autoridade vem do meu Pai. Ninguém tem um ensino, portanto, superior ao ensino de Jesus. E ele vai então mostrar que a própria doutrina, a própria revelação, a própria Escritura é a prova de que Jesus fala de acordo com a revelação do Pai. O verso seguinte aí, o verso de número 17, está traduzido de forma melhor, creio eu, na Almeida Corrigida e Fiel. Na Corrigida e Fiel, a tradução traz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vocês estão preocupados com a doutrina? Peguem a doutrina e julguem pela doutrina aquilo que eu estou falando. Vocês querem fazer a vontade de Deus? O princípio aqui é aquele que nós comumente chamamos de analogia da fé, de mostrar que a Escritura interpreta a própria Escritura. Vocês querem ter plena certeza de que o meu ensino é correto? Julguem pela Escritura, julguem pela palavra. Aqueles que conheciam a revelação, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, poderiam então aferir e constatar que Jesus não era um homem que propalava ideias próprias, mas era alguém que falava de acordo com a revelação, de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com aquilo que o Pai vinha revelando desde o Antigo Testamento. E não só isso, além de falar em acordo com aquilo que estava revelado no Antigo Testamento, ele vinha realizando as obras que eram anunciadas no Antigo Testamento. É por isso que, a despeito dessa pretensa questão dos homens aqui, preocupação, Jesus está mostrando: vocês não estão preocupados com a questão verdadeira e pontual, com aquilo que de fato deve ser julgado. Vocês olhem para a Escritura e vocês vão aferir: o meu ensino parte do meu Pai. A fonte de ensino da igreja, meus irmãos, não pode ser outra senão a revelação. No caso de Jesus e dos apóstolos, o cânon ainda não estava fechado. Eles não tinham acesso tão fácil como você tem à Escritura, como nós temos. Nós abrimos a palavra de Deus e podemos conferir, e você pode ouvir o que eu estou falando, e ir lá no Antigo Testamento e pensar: será que é assim mesmo?
O cânon ainda não está fechado, mas Jesus já está falando de acordo com a revelação do Pai, e Jesus continua a falar hoje, não por meio de novas revelações, não por meio de algo que extrapole aquilo que Deus já revelou na Escritura, mas Ele fala de acordo com aquilo que foi revelado e que está registrado de forma infalível e inerrante aqui na sua Bíblia. Perceba algumas coisas. O ensino de Jesus, ele diz, era de acordo com o que ele ouvia do Pai. Vai lá no capítulo 8, e você vai ver que no verso 26, Jesus vai dizer assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, isso digo ao mundo. Jesus está dizendo: olha, tudo que eu estou falando para vocês, eu ouvi do meu Pai. Agora, dê uma olhada lá no verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Agora vá lá para o capítulo 15. No capítulo 15, Jesus está discursando a respeito da sua ida para o Pai. No verso 15, ele vai dizer que já não chamava aqueles homens de servos, mas que os tratava como amigos. Qual a razão? O servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O tempo todo Jesus está afirmando isso. Eu ouvi do meu Pai e eu estou dando a conhecer a vocês. Então, quando os fariseus dizem: como é que ele pode saber letras sem nunca ter estudado? Confira na Escritura. Confira. E você verá que eu estou falando tudo o que eu ouvi do meu Pai. E agora então, depois que Jesus for assunto aos céus, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, Ele vai enviar os seus apóstolos, que vão falar da parte de Cristo, que vão estabelecer a doutrina da igreja, que vão escrever aquilo que nós temos aqui e que entendemos ser o encerramento do cânon. E estes homens falavam com autoridade infalível, pela mesma razão de Jesus. Jesus falava de forma infalível porque é o próprio Deus e porque ouvia do seu Pai. E por que estes homens falavam de forma infalível? Volte aí, João capítulo 14, verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Perceba algo aqui. Geralmente nós usamos esse texto para dizer que o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar da Escritura, mas aqui o que Jesus está falando é algo ainda mais abrangente e maior do que isso. Ele já disse que havia muitas coisas para falar que os discípulos ainda não podiam suportar, mas que ele falava da parte do Pai. E agora ele está dizendo: virá o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu estou falando para vocês. Razão de 20, 30, 40 anos depois da ascensão de Jesus, você ter as Escrituras sendo registradas de forma infalível, porque o Espírito de Cristo traz à mente destes homens tudo o que Jesus ensinou. Mas há um pouco mais. Dê uma olhada lá em Gálatas, capítulo 1. E aqui você tem
um apóstolo que, segundo ele mesmo diz, é nascido fora de tempo. Paulo não andou com Jesus. Paulo não ouviu aquilo que os discípulos e os apóstolos chegados ouviram de Jesus. Então, quando Mateus se assenta para escrever, ele se assenta e ele é lembrado pelo Espírito Santo daquilo que ele ouviu de Jesus. Mas Paulo não estava presente. Ele é chamado posteriormente. E Paulo é um dos principais escritores, o principal escritor do Novo Testamento. Com que autoridade Paulo fala? Gálatas capítulo 1, verso de número 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo fala com autoridade, porque ele também recebe o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então tudo o que você tem no Novo Testamento, tanto daqueles que escreveram e que andaram com Jesus, quanto de Paulo que não andou com Jesus, tudo isso procede do Pai, procede do Senhor Jesus Cristo, e é infalível, e é inerrante, e é a bendita palavra de Deus. Logo, hoje você não tem mais revelação como havia no passado, mas você tem a pregação daquilo que foi revelado e registrado de forma infalível e inerrante. Da mesma forma, então, você precisa ouvir e conferir com as Escrituras. Aquilo que Jesus falou para os fariseus, confiram com a doutrina, se o que eu estou falando não vem do Pai, é o que a igreja precisa fazer. Você ouve o pregador e você confere na doutrina para ver se isso procede do Pai. O padrão é o mesmo. Porque o ensino da igreja precisa partir da Escritura. Pregadores não são chamados a pregar as suas ideias, mas a ensinar a doutrina que está revelada na bendita palavra de Deus, a ponto de Paulo dizer, numa das despedidas de igrejas, que ele não tinha deixado de ensinar coisa alguma que estava revelada. Não escolhemos assuntos, não deixamos de lado assuntos, falamos tudo aquilo que Deus revelou. É a palavra bendita de Deus que precisa ser ensinada, e é esta palavra que você usa como padrão de aferição para aquilo que você ouve. Os bereanos foram elogiados quando eles fizeram isso em relação a Paulo. Os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra com toda a avidez, conferindo todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É coisa muito grave então quando alguém abre a Escritura na igreja somente com o pretexto para falar aquilo que quer falar. Na época de seminário a gente brincava que alguns sermões parecia que a pessoa dizia assim: eu já tenho o sermão pronto, eu preciso achar um texto, eu já sei o que eu quero falar, o discurso está pronto. Mas, meus irmãos, quando um pregador ele quer apenas comunicar as suas ideias, e na ânsia de tornar a aplicação das suas ideias mais relevante, ele faz uso de uma interpretação errada da Escritura, de uma interpretação alegórica do texto. Tanto faz se ele usa a Escritura ou se ele usa as fábulas de La Fontaine, dá no mesmo. Porque pregadores não são chamados a pregar ideias pessoais, eles são chamados a falar de acordo com os oráculos de Deus. Agora, por vezes os crentes erram quando na sua avaliação. Porque como é que é a avaliação? Você ouve quem está pregando
confere com as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Mas os crentes muitas vezes se assemelham àqueles homens que estão questionando Jesus, dizendo: como é que pode este aí pregar sem ter passado por uma instituição oficial? Ou, qual foi o seminário que você estudou? Ih, rapaz, quase fala assim: e pode vir alguma coisa boa do seminário tal? Como se o seminário por si só fizesse alguma coisa pelo estudante. É importante o seminário, é importante termos instituições firmes, mas não pense que porque uma pessoa formou num seminário muito bom, que ele vai falar de acordo com os oráculos de Deus, porque pode ser que muitas vezes ele não fale. E é por isso que você não avalia de acordo com a instituição, você avalia de acordo com a Escritura. Desde que eu estou estudando, comecei os meus estudos teológicos, que eu escuto o pessoal falando assim: reverendo fulano, não rapaz, ele estudou nos Estados Unidos, ele tem doutorado, ele tem mestrado, e daí? Ele está falando de acordo com os oráculos de Deus? Ele está falando segundo as Escrituras? Esse é o padrão. Eu já vi muita gente que estudou em instituições muito respeitadas falando muita besteira. E se nós avaliarmos somente pela instituição, como estes homens querem fazer com Cristo, como pode este homem ensinar se ele não passou pela instituição certa? Nós vamos falhar também. Instituições e títulos não são um problema, meus irmãos, mas também não garantem por si só que aqueles que se formam ali não irão expor suas próprias ideias. E é por isso que o coração da igreja precisa estar cheio da palavra de Deus, para que você confira a Escritura com a Escritura, para que você confira a pregação de acordo com aquilo que está revelado. E se alguém falar alguma coisa diferente do assim diz o Senhor da Escritura, rejeite. O ensino da igreja precisa partir da revelação. Jesus mostra mais aqui: o ensino da igreja deve glorificar a Deus. Veja o verso 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está mostrando aqui que o seu ensino é correto, porque ele fala de acordo com aquilo que ele ouviu do Pai. E então ele adverte que aqueles que comunicam as suas próprias ideias, em vez de ensinar o que Deus revelou, são pessoas que estão procurando a sua própria glória. São pessoas que estão comprometidas com a sua própria reputação. O ensino de Jesus o tempo todo está apontando para o seu Pai, porque ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Fosse Jesus um mero profeta independente aí, como eles estão achando, um homem que fala de acordo com as suas ideias, um homem em busca de glória própria, ele jamais apontaria para o Pai, ele apontaria para ele o tempo todo. Jesus então está mostrando a contradição do que estes homens estão insinuando aqui. Se eu estivesse procurando a minha glória, eu não estava glorificando meu Pai, porque quem quer trazer glória para si, não vai falar do Pai. A pregação de Jesus demonstrava a verdade do seu ofício como profeta, e a verdade era aquilo com que ele estava comprometido, era a Escritura, a palavra de Deus que glorificava ao Pai. Com isso, Jesus também está acusando os líderes que agiam dessa forma, e não é a primeira vez. Volte aí a sua Bíblia lá no Evangelho conforme Lucas, e você vai ver uma dessas acusações de Jesus no capítulo de número 20. Já lá, Lucas capítulo 20, verso de número 46. Guardai-vos dos escribas
que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Cuidado com essas pessoas comprometidas com elas mesmas, com o seu próprio ego, com o seu próprio nome. Esse pessoal ama isso, Jesus está dizendo. E quando você tem um ensino na igreja, o ensino precisa fazer isso. O ensino precisa glorificar a Deus. Não pode glorificar a outros senão a Jesus Cristo. Mas como nós vivemos um tempo de celebridades, tempo em que muitos pregadores vão fazer de tudo para chamar a atenção para si, a igreja precisa ter muito cuidado. E precisa julgar também as intenções daquele que fala. Como? Por meio do que eles estão fazendo. Não é pelos frutos que nós conhecemos a árvore? É verdade que se você não tem evidências, não há como julgar. Mas se você vê um fruto, só glória para si, só chamando a atenção para si, só promovendo o seu nome, alguma coisa está errada. E a igreja precisa estar atenta a isso. Há muitos que estão fazendo de tudo para deixarem impressos na mente do povo, não a Cristo Jesus, mas o seu próprio nome. E há muitos crentes que quando pensam na igreja, o primeiro nome que vem à mente não é o de Cristo, é o de um pastor, é o de um pregador famoso. O ensino precisa trazer glória ao Senhor. Eu me lembro que quando eu vim para Vitória em 2007, um amigo meu me falou assim: Milton, você está indo para Vitória? Eu falei: estou sim. Me faça um favor, eu conheço uma revista em Vitória, evangélica, me manda um artigo seu, que eu vou entregar lá para o dono da revista, para ele publicar na revista. Até aí, tudo tranquilo, né? E aí ele completou e disse assim: porque quando você chegar na igreja, o pessoal da igreja vai saber que você não depende da igreja, você já tem um nome. Eu falei: meu amigo, que nome que eu tenho? Eu tenho nome nenhum, apesar de eu ter Jesus no nome. Mas pensa na mentalidade. A igreja precisa olhar para você e ver que o seu nome está na revista. O que isso vale? Para que isso vale? Porque quando a igreja, irmãos, lembra mais do pregador do que de Cristo, do Cristo anunciado na sua mensagem, o pregador não cumpriu bem o seu papel. O pregador chamou glória para si. Paulo condenou os falsos mestres exatamente por apontar para si mesmos. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Paulo tem que defender o seu apostolado nesta carta, e chega um momento que ele vai fazer o seguinte, lá no capítulo 10. Paulo diz assim no versículo 8: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. O pessoal estava recebendo a carta de Paulo dizendo assim: se Paulo aí fica falando muito duro aí, mas ele fala isso porque ele está de longe, se ele estivesse aqui ele não ia ter coragem de falar isso não. Mas Paulo sabe de onde parte a sua autoridade, é sobre isso que ele está falando aqui. Então diz assim no verso 10, isso é a percepção que as pessoas tinham: as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Repare agora o verso 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes.
Do mesmo jeito que eu sou na carta, eu vou ser aí. Por quê? Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está falando, eu não vou fazer como eles, eu não vou chamar glória para mim, eu não vou fazer propaganda de mim, porque era isso que os falsos mestres faziam. Quando eles acusavam Paulo de não ser um apóstolo de verdade, eles diziam, esse Paulo é fraco, esse Paulo não tem experiências com Deus. É por isso que Paulo está falando assim, eu não vou me comparar com esse pessoal que se louva a si mesmo. É por isso que você tem Paulo falando a respeito mais à frente do espinho da carne, dizendo que se fosse para se ensoberbecer, ele passaria as visões que ele teve. E ele teve mesmo, mas ele fala na terceira pessoa, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, que foi ao céu, papá. E aí então ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com isso, para que eu não chamasse glória para mim por causa disso, Deus me colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Paulo sabia quem deveria ser glorificado. Ele entendia muito bem que não poderia deixar o seu nome. É por isso que quando os coríntios começam a brigar por nomes, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo vai dizer, por acaso Paulo morreu por alguém? Ele chega a ser mais duro, dizendo, eu dou graças a Deus que nem batizar alguém eu batizei, para ninguém ficar aí dizendo, fui batizado por Paulo. Porque até isso você tem no meio da igreja, sabe, quem me batizou? Reverendo fulano de tal. Tá bom, que bom. Se foi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem-vindo à igreja. É simples assim. Porque por vezes nós gostamos disso, nós focamos no homem, enquanto Cristo precisa ser exaltado. E o ensino da doutrina deve levar pecadores a ficar maravilhados com Cristo, se prostrando diante dele em adoração. Fuja de qualquer outra coisa diferente disso. Volte ao texto, e o texto mostra que o ensino da palavra deve ser colocado em prática. Primeiro, como deve ser o ensino. Agora, como é que você se porta diante do ensino? O ensino precisa ser colocado em prática. Versos 19 e 20. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Jesus agora então acusa diretamente aqueles homens que aparentemente estavam preocupados com o ensino. Esse homem não passou por uma escola oficial, logo ele deve estar falando da cabeça dele. Ele não está falando de acordo com o que Deus diz. E então agora Jesus fala assim, vocês estão preocupados com o que Deus diz? Moisés deu para vocês a lei, vocês não praticam. Vocês não cumprem a lei. Ele lembra então isso. Os mandamentos estão lá, Moisés deu, mas a atitude destes homens demonstrava o tempo todo um descompromisso com a lei. Eles querem matar a Cristo, ou seja, eles estavam quebrando o sexto mandamento. Mas piora. Por que piora? Porque a resposta que eles dão a Jesus configura outra falta. Jesus fala a verdade para eles, vocês não cumprem a lei, ninguém de vocês observa a lei, vocês estão querendo me matar. E ao invés de se arrepender dos pecados, o que eles fazem? Nono mandamento, você tem demônio, quem é que está querendo matar você? Mentira. Então de uma vez só eles estão quebrando o sexto mandamento e o nono mandamento. E Jesus está mostrando que compromisso que vocês têm com o ensino que vocês tanto estão aí pretensamente preocupados. Se vocês não estão praticando o ensino, a doutrina, aquilo que Moisés vos deu.
Jesus deixa claro que o ensino da lei não deveria estar só nos lábios destes homens, não deveria estar na mente somente, deveria estar no coração, sendo colocado em prática, mas ninguém ali estava cumprindo a lei. Dentro das igrejas há muita gente assim, muita gente cheia de doutrina na cabeça, negando a doutrina por meio da sua prática. Eu sei a doutrina, mas eu não ajo em acordo com a doutrina. Para que serve a doutrina nesse momento? Para te condenar, só isso. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A hipocrisia religiosa, meus irmãos, não era uma exclusividade dos fariseus. Nos nossos dias, há muitas pessoas que estão com Cristo nos lábios, dando mau testemunho sobre Cristo todo dia, a ponto de aqueles que estão em volta falar assim: esse aí vive falando de Jesus, mas é o pior empregado que tem aqui na empresa, é o que mais mossega, é o que mais enrola, é o que mais fala dos outros, mas vive aí falando de Jesus o tempo todo, com Jesus nos lábios. Há líderes, sejam pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamento da igreja, que vivem na igreja como crente e em casa como demônio. Não colocam em prática aquilo que está na mente. E esse conhecimento bíblico que não leva a uma vida de piedade, a adoração a Cristo, a um bom testemunho diante dos homens, eu reafirmo, só serve para maior condenação. Há muitos crentes se gabando de conhecer doutrina, escravizados pelos pecados, mas vivem posando de defensores da doutrina, da pureza da igreja. Fuja, meus irmãos, da hipocrisia religiosa. Isso acontecia no tempo dos fariseus, isso continua acontecendo, isso vai acontecer enquanto houver igreja. Aprenda da Escritura e no poder do Espírito, para a glória de Deus, coloque em prática, porque não honram a Cristo aqueles que falam e não fazem. É preciso que você ame a Cristo de fato e de verdade. Mas o texto diz um pouco mais: o ensino da doutrina, o ensino da palavra deve refutar o legalismo. Versos 21 a 24 dizem assim: replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Mentiroso, você tem demônio, quem que está querendo te matar aqui? Jesus vai responder, e na resposta de Jesus, ele escancara o legalismo do judeu. Fica bem claro o pensamento legalista destes homens, porque Jesus volta ao assunto lá de trás. Qual é o assunto? O homem que foi curado no tanque de Betesda em dia de sábado. O homem que há muitos anos estava sofrendo, que ninguém tinha misericórdia dele, que ele tentava ir lá para a água quando era agitada e não conseguia. E Jesus então chega e cura este homem. E o que os fariseus fazem? O que os judeus fazem? Criticam a Cristo, dizendo: como é que você quebra o sábado dessa forma? E desde aquele momento, eles estão querendo matar Jesus. Só para você lembrar, vai lá no capítulo 5, que é o capítulo que trata disso. No verso 9: imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. Verso 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai,
fazendo-se igual a Deus. Jesus está dizendo: vocês estão lembrados não do que aconteceu? Eu curei um homem dia de sábado, eu fiz o bem a um homem dia de sábado, vocês estão querendo me matar desde então. E isso é hipocrisia, e isso é legalismo. Como é que Jesus mostra o legalismo? Olha, vocês sabem da lei, a lei fala para circuncidar a criança. E então ele faz um parênteses aqui: e isso nem vem da lei, isso vem antes da lei. A circuncisão foi dada a Abraão. E para que a lei não seja quebrada, se uma criança nascer e o 8º dia cair num sábado, vocês vão lá e circuncidam a criança, para a lei não ser quebrada. Por que vocês estão me acusando por ter feito um bem a um homem? A purificação ritual externa poderia acontecer, a cura física de um homem que sofria há anos não podia acontecer. Segundo qual critério? O deles. Segundo aquilo que eles entendiam que podia e que não podia ser feito. No sábado, essa cerimônia acontecia, a lei não era quebrada, porque no dia de sábado você pode amar a Deus e você pode amar o próximo. Aqueles homens não estavam atentando que se era permitido uma purificação cerimonial, quanto mais a cura integral e a salvação do homem num dia de sábado. E em nome de cumprir a lei que ordenava amar a Deus e o próximo, eles estavam sendo legalistas. É a primeira vez? Não. Jesus fala isso quando eles falavam do descuido deles para com os seus pais. Quando ele dizia assim: vocês ficam dizendo aí que se um homem falar que aquilo que ele poderia dedicar de cuidado para o seu pai e para a sua mãe é oferta ao Senhor, ele está dispensado de cuidar do pai e da mãe. Isso é hipocrisia. Você não honra o Senhor deixando de lado o seu pai e sua mãe. A lei não se contradiz em nenhum momento. Agora, o legalismo destes homens fazia com que isso acontecesse. Ao afirmar, então, no final, que eles deveriam julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, Jesus está dizendo: vocês não entendem o espírito da lei, vocês não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, vocês não estão aptos para julgar o que está certo e errado, porque vocês não julgam segundo o que a lei diz na sua essência, vocês julgam segundo a aparência externa. Parece que está errado. Não façam isso, vocês estão errados. E por que estes homens faziam isso? Porque para eles a salvação se daria por meio daquilo que eles faziam, era o esforço deles. E é por isso que eles estavam julgando o tempo todo essas atitudes externas. No sábado você não pode escovar os dentes, no sábado você pode colocar água na boca, mas você não pode gargarejar. Salvação pela lei, legalismo. E eles julgavam a Cristo dessa forma, e Jesus está dizendo: legalistas quebram a lei, legalistas em nome do cumprimento da lei desonram ao Senhor. Meus irmãos, o legalismo é terrível. O legalismo mata a misericórdia. Nós vimos isso lá no tanque de Betesda. Em nome de não fazer nada no dia de sábado, ninguém ajudava um homem aleijado. E quando este homem foi curado, eles ainda criticaram, dizendo: que negócio é esse de carregar leito dia de sábado? O legalismo mata a misericórdia. Aqueles homens preferiam ver o aleijado na situação em que sempre esteve, a ver Jesus curando este homem no dia de sábado. E o legalismo leva a julgamentos errados. Estes homens viram a Jesus como um transgressor da lei. Estes homens viram a Jesus, o Filho bendito e perfeito de Deus, que cumpriu perfeitamente toda a lei, como um transgressor.
Porque as lentes estavam erradas. A lente destes homens não era a Escritura, a lente destes homens era o seu legalismo. E por vezes, crentes se tornam legalistas. Eles se tornam legalistas achando que aquilo que eles fazem é suficiente para a sua salvação, e aí eles começam a julgar os que não procedem iguais a ele. Se ninguém faz como eu faço, essa pessoa não é crente. Essa semana eu li um texto de um pastor muito conhecido, e me deu uma tristeza, porque ele estava falando sobre a questão do vinho, e ele então diz: eu sei que tomar vinho não é errado, mas deixa eu te dizer por que eu prefiro fazer o contrário disso. Não estou impondo isso a ninguém, mas a quantidade de argumento que ele usou para mostrar como é mais virtuoso não tomar vinho do que tomar vinho, demonstra legalismo. Por mais que o texto diga, não estou impondo a ninguém. Porque quando eu falo que o que eu faço é mais virtuoso do que aquilo que você faz, sem o respaldo da Escritura, eu estou colocando a minha atitude como o padrão de todas as coisas. Isso é legalismo. E muitos crentes agem dessa forma, julgam os seus irmãos pela sua régua, por aquilo que eles fazem. A solução para o legalismo vai ser sempre o ensino correto da Escritura, que, como nós vimos, parte da revelação e que precisa ser colocado em prática. Se você entende corretamente o Evangelho de Cristo Jesus, que aponta para o Senhor Jesus como o cumpridor perfeito da lei, que se deu em favor de pecadores, para que estes sejam salvos pela graça, você será curado de qualquer tipo de legalismo. Se você entender que a salvação não depende daquilo que você faz, mas daquilo que o Senhor Jesus Cristo efetuou, você vai deixar de lado o legalismo. Isso significa que você não pode julgar nada? Não, Jesus não está falando que você não pode julgar. Ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando, não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. O julgamento pode existir e ele acontece, mas o critério para você julgar atitudes de outros e as suas próprias atitudes é a Escritura. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você acha que convém mais ou que convém menos, porque se Deus não proibiu qualquer coisa que seja, mas você acha que não convém, você está dizendo que a sua sabedoria é maior do que a do Senhor. Você se coloca no lugar do legislador, e é isso que o legalista faz. Ele começa a proibir o que Deus não proibiu. Você não diz o que é pecado. Quem diz o que é pecado é o Senhor. Você aprende sobre o que é pecado, olhando para o ensino fiel da palavra. E isso então mostra o quão importante precisa ser o ensino fiel da palavra. O quão importante é a dedicação que os pregadores precisam ter quando eles vão expor a Escritura e alimentar a igreja. Porque o ensino fiel da Escritura vai levar os crentes a exaltarem a Cristo e não a si mesmos. Vai levar os crentes a julgarem segundo a reta justiça e não segundo o seu padrão legalista. Vai levar a igreja a glorificar ao Senhor. O texto então mostra como é que deve ser e como você deve se portar diante do ensino da palavra. O ensino precisa partir da revelação. Então, não aceite nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhum uso e costume que não seja extraído das Escrituras. Deus deu a você o Espírito dele, que ilumina a sua mente e conduz você à verdade. Então, filosofias de homens, sugestões de Satanás, tudo isso tem que ser rejeitado para a glória de Deus
O ensino deve glorificar a Deus, então fuja de pregadores personalistas, fuja de celebridades que estão preocupados mais com o seu nome do que com a glória de Deus. Aprender da palavra precisa levar você em adoração aos pés de Cristo, contrito, humilde e grato. O ensino deve ser colocado em prática. Então não seja um crente teórico, sei tudo na ponta da língua, mas não faço nada. Você tem o Espírito de Cristo que, além de iluminar o seu entendimento, concede a você o poder de agir em conformidade com a palavra. Você não está sozinho. Você tem o Espírito do Senhor. Então fuja da hipocrisia, do fingimento e da fé sem obras. O ensino deve refutar o legalismo. Quando você aprende corretamente sobre o Redentor revelado nas Escrituras, você humildemente vive para a glória dele. Você pode resistir ao pecado de achar que você tem algum mérito, mesmo que seja uma pontinha de nada, em relação à sua salvação, e você será misericordioso e justo ao julgar aqueles que estão à sua volta. Então conheça Cristo por meio do ensino da palavra, fique maravilhado com a sua doutrina. Ela continua a ser ensinada à igreja por meio da pregação fiel. Ore pelos pregadores, ore por aqueles que ensinam a palavra, para que estejam cada dia mais comprometidos com o Senhor e com o seu reino, do que consigo mesmos. Deus nos abençoe e nos ajude nesta nossa caminhada.